Oi, pessoal. Boa noite. Eduardo, Marcos, Delane. Tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom, Delane. Essa semaninha aí né, Oi, Dani. Dani sempre por aqui. Bem-vinda. Oi, boa noite para todos. Tava aqui falando, última semana bem decisiva, né? Assim, Eu espero que vocês não estejam ansiosos, tá? Assim, fiquem tranquilos, porque deixem o medo para quem não estudou, não se preparou. Viu? Vocês têm se preparado bastante, se preparado bem. Modéstia à parte, com a equipe muito boa. Eu não falo por mim, só por mim, né, no caso. Mas eu falo dos outros professores também, que são muito bons. Então, vão tranquilos fazer essa prova, certo? Espero também que vocês estejam estudando para além do cursinho, ou seja, não só assistindo a nossa aula, né, como também revisando tranquilamente. Vocês já olharam assim o local de prova, tudo direitinho? Compartilhar aqui a tela. Oi, Cláudia, oi, Fabi, bem-vindas. Vocês olharam o local de prova de vocês? Olhem, viu, se organizem para que quando chegue domingo vocês estejam tranquilos, certo? Como vocês sabem, acho que vocês viram essa semana temos muitas aulas, então assim vai ser realmente intensivo. Temos as minhas aulas, mas também temos as outras aulas das outras professoras de português, como também de conhecimento de boqueirão. E sábado temos um aulão, certo? Comigo também. Então, no aulão de sábado, estou preparando algo mais a ver, no sentido de um compilado geral do que mais cai na banca ápice, certo? Para a gente revisar e para a gente realmente entender essa banca. Então, e responder também questões dela, claro. Então, gente, só para continuar, nós vamos hoje ver um dos conteúdos que está cobrado no nosso edital, não só para nível, por exemplo, superior, como também nível fundamental e médio, certo? Nós vamos começar a ver aqui o conteúdo de adequação linguística. E o que é que vocês entendem por adequação linguística? O que é que vem na mente de vocês? Quando eu falo que alguém se adequou, se adaptou, cadê vocês falando? Falem no chat também, se precisarem, certo? Quando a gente fala em adequação, gente, a gente está falando também sobre adequar a nossa língua, tanto para a formalidade quanto para a informalidade, certo? Então, é muito comum, por exemplo, na ápice, acontecer de colocar questões pedindo para a gente julgar alternativas entre formal ou informal, ou pedir o contrário. Por exemplo, colocar um enunciado em que vem uma oração completamente formal, por exemplo, e pedir para que a gente marque aqui traz a mesma ideia, só que está escrita de maneira informal, ou vice-versa, certo? Pode ocorrer. E aí, qual é a perspectiva, né? Qual é a pergunta central ou exatamente qual é o eixo norteador em relação a esse assunto? Segundo a linguagem, a linguística, os estudos linguísticos, não existe certo ou errado na nossa comunicação, certo? Não existe, por exemplo, isso da gente achar que alguém está falando certo ou errado. Existe o adequado e o inadequado, tá? Então, o que é que essa vertente aqui traz, né? Essa vertente linguística? Ela é uma vertente da sociolinguística, na realidade.
Ela diz que a nossa língua é um mecanismo vivo, certo? Ou seja, por que vivo? Porque ela está ali mudando a depender, por exemplo, do contexto que a gente está, de quem a gente está conversando. Então, por isso que é um mecanismo vivo. E aí ela diz que na nossa língua não existe certo e errado, mas sim adequado e inadequado. Por quê? Por exemplo, ela vai discutir a questão de que muitas vezes a gente está num ambiente que a gente está sendo extremamente informal, quando aquele ambiente requer da gente alguma formalidade. Ou ao contrário, a gente pode estar sendo muito formal em uma comunicação dentro de um contexto que não é preciso essa formalidade, sabe? Que a gente pode conversar de maneira informal. Vocês podem me dar algum exemplo, por exemplo, de ambiente? Oi, Rose, bem-vinda. Vocês podem me dar um exemplo de ambiente que a gente tem que manter a formalidade ao se comunicar? Deixa eu contextualizar para Rose, para Rosângela que chegou agora. Rosângela, a gente está vendo aqui um conteúdo que está no nosso edital, que é sobre adequação linguística, tá? E a gente estava vendo aqui que, segundo essa teoria, a adequação linguística, ela diz que não existe certo ou errado na nossa língua. Existe sim um adequado e inadequado, a depender do contexto que a gente tiver, certo? E aí eu perguntei agora para vocês, me deem um exemplo de ambiente em que a gente precisa manter a formalidade na nossa comunicação. Eu não digo um ambiente, mas digamos, um momento local, por exemplo, uma entrevista de emprego. Perfeito. Perfeito, Dana, exatamente. Então, assim, quando eu falo de formalidade, não significa que a gente vai falar de maneira, nossa, cheia de rebuscados, né? Mas a gente também saber como falar e o que falar para aquela pessoa, para aquele público, né? Então, por exemplo, se eu estou com amigos, vou falar de uma forma. Se eu estou com uma pessoa que eu desconheço ou que eu não tenho intimidade, vou falar de outra forma. Não faz muito sentido eu ser extremamente formal, por exemplo, com amigos, sabe? Então, é essa perspectiva aí da adequação linguística, certo? Que Dani falou muito bem, num contexto de entrevista de trabalho, a gente não vai também falar de maneira totalmente complexa, né? Mas a gente vai entender que a gente está numa situação profissional que exige ali um mínimo de formalidade, também de impessoalidade, entre outras coisas, né? Então, evitar gírias, palavrões, essas coisas, bem que, ao meu ver, é um senso comum, né? Isso, mas nem todo mundo aplica. E aí, o que é a língua, né? Exatamente, segundo essa perspectiva. A língua, ela, além de ser um sistema de regras, né, ela é a nossa caixa, entre aspas, de ferramentas, porque ela inclui a gramática, o vocabulário e as regras que estruturam como construímos as frases, né, a norma. Ela também é uma prática social, ou seja, a gente usa esse sistema de regras, embora não seja consciente, né? Por exemplo, eu estou aqui falando português, né, com vocês, eu estou usando a língua para falar da língua, eu estou o tempo todo aqui construindo orações dentro de uma sintaxe, dentro de uma lógica estrutural que vai fazer sentido para vocês e vice-versa. Vocês falam comigo e eu entendo o que vocês dizem. Então, a gente está usando um sistema de regras, mas um sistema de regras aplicado a uma prática social. Como assim, né? A gente está utilizando essa língua para interagir, para construir a nossa identidade, para negociar significados e também para alcançar os objetivos do nosso dia a dia. Se eu mando uma mensagem de WhatsApp para alguém, se alguém me manda uma mensagem, ela está usando a língua como uma prática social, mesmo que seja dentro de um sistema de regras, mesmo que seja inconsciente, mas ela está usando ali as regras para poder transmitir o objetivo dela, a mensagem dela, certo? E aí, essa perspectiva aqui, né, dessa banca, quando se trata de adequação linguística, ela vai entrar aí no campo, por exemplo, da variação linguística. Como eu disse a vocês, pode ocorrer de ter questões da ápice em que ela gosta muito, tá, de alternativas em que pede a reescritura
de uma frase. Então, por exemplo, vai vir a frase lá e vai pedir para você marcar a reescrita dela num plano mais formal, num plano mais informal, dentro de uma variação regional, dentro de uma variação social ou dentro de uma variação estilística. Aí vamos ver, né, o que é cada uma delas. Como o título bem diz aqui a língua ela não é estática, certo? Ou seja, ela não é morta, ela não é parada, ela não é fixa. Ela vai se adequando, certo? Aos contextos, às pessoas, ao ambiente, entre outras coisas. E aí nós vamos ter, por exemplo, três tipos de variações que são as mais recorrentes, né, diante do nosso idioma. Temos a variação regional, que é muito comum, né, ou seja, são as diferenças entre as regiões, ou seja, isso vai incluir os sotaques, as palavras diferentes para a mesma coisa, por exemplo, aipim é mais no sul, sudeste, e aqui, por exemplo, a gente fala mais mandioca, né? Entre outras coisas, né? Na variação regional, aí vai incluir, por exemplo, as gírias de um determinado lugar, vai incluir também, por exemplo, como foi mencionado, os sotaques. Então, tudo isso está dentro desse plano da variação regional, certo? Ou seja, que o idioma vai mudar, vai sofrer alterações, tanto no sentido da escrita, como também da fonética, ou seja, da maneira de pronunciar, certo? Temos a variação social, e aqui na variação social, ela vai se encaixar em diversos grupos, certo? Ela vai levar em consideração, por exemplo, fatores de idade, fatores de gênero, de classe social ou de grupos profissionais. Oi, Rose, boa noite, seja bem-vinda. A gente está falando aqui sobre adequação linguística, certo? Ou seja, as mudanças que podem ocorrer numa língua, a depender do contexto e das pessoas que estão se comunicando, tá certo? Então, como eu estava dizendo aqui, temos a variação social. O que é, né, essa variação social? São essas mudanças, tanto de idade, de gênero, classe social ou grupos profissionais. Então, por exemplo, né, temos aí as gírias dos jovens, os jargões aí tanto de médicos, de professores, de outros profissionais. A questão da idade, né, por exemplo, a gente sabe muito bem que uma criança ou um adolescente de 15 anos, não vai ter o mesmo tipo de comunicação que uma pessoa de 30, de 40, pelo menos é o que se espera, né? Ao mesmo tempo de gênero. Às vezes, a mulher fala de uma maneira, o homem fala de outra maneira. Temos a variação, né, dentro dessa variação social, temos também a de classe social, porque sim, o fator social influencia muito. A gente sabe que, pelo menos tendencialmente, uma pessoa com mais condições de vida, né, condições monetárias, normalmente ela teve mais condições de se alfabetizar, de se letrar, de conhecer outras palavras, outros campos, né, de lexicais, entre outros. Enquanto que, né, assim, majoritariamente, normalmente, pessoas que vieram de classes mais desfavorecidas, acabaram que não tiveram esse mesmo nível de letramento, né? Então, aqui vai entrar a variação social, certo? E, como eu mencionei, as profissionais. Por quê? As variações profissionais. Porque, por exemplo, vai ter frases ou jargões ou palavras muito específicas de um determinado grupo de profissionais, que muito provavelmente a gente que não é da mesma profissão não vai entender. Então, por exemplo, vai ter profissões, por exemplo, um advogado, ele vai ter um termo ali que a gente não vai conhecer se a gente não for da área, sabe? Então, tudo isso vai se encaixar aqui na variação social. E, para mais além disso, a gente vai ter a variação estilística, que o próprio nome já diz, né? Uma variação do estilo, certo? Da nossa língua. E aqui são os ajustes que fazemos dependendo da situação.
É aqui que entra os registros formais e informais. Então, é na variação estilística, por exemplo, que eu, por exemplo, faço inconscientemente isso que Dani falou, né? Se eu vou fazer uma entrevista de emprego, de maneira inconsciente, eu ativo o meu senso de variação estilística e altero a minha maneira de conversar, de me apresentar, de dialogar, enfim, tá? Então, aqui que vai entrar a formalidade e a informalidade. A informalidade pode ser aí a questão das gírias, como a gente conversa com as pessoas que a gente tem mais proximidade, entram aí os palavrões, enfim, toda a riqueza que existe em um idioma entram por aqui. E aí, por que é importante que a gente conheça esses tipos de variações? Como eu mencionei, pode ocorrer de vir alguma questão, né, tanto mostrando algum personagem usando algum tipo de variação e pedir para você marcar a alternativa em que menciona qual é a variação que está sendo utilizada, como também pode ocorrer de pedir para você marcar uma adequação, literalmente. Você vai adequar uma frase por outra. Então, por exemplo, pegar uma frase em que existe uma variação social de idade, por exemplo, colocar uma frase feita por uma adolescente, né, normalmente com gírias de um adolescente, e pede para você marcar a que tem o mesmo sentido, só que com uma linguagem de adulto, por exemplo, sabe? Então, aqui que entra o conteúdo de variação social, de variação, aliás, de adequação linguística. Pode ser também variação regional ou variação estilística, qualquer um desses três podem ser cobrados. E como está no nosso edital, né, pode ser sim que caia, é muito provável que sim, porque pelo que eu percebi, a ápice, ela segue bem a rigor o edital, não é uma banca que foge muito ao que ela cobra, né, então ela coloca o conteúdo lá e meio que é certeiro você já saber que vai cair aquele conteúdo, sabe? E aí a gente vê aqui, por exemplo, né, que a gramática ela vai seguir rigorosamente as regras gramaticais da norma padrão, o vocabulário, né, o que é o vocabulário? Ele utiliza um vocabulário preciso, rico e evita gírias ou coloquialismos, no caso da norma culta, tá? Eu coloquei muito grande o zoom. Então, quando a gente fala de registro formal, né, que é a norma culta, que a gente pode chamar assim, vai seguir rigorosamente as regras da gramática, vai utilizar um vocabulário mais preciso, rico, rico no sentido de conhecer outras palavras, né, que são pouco conhecidas, e evita gírias ou coloquialismos, né. O tom de voz, como que é um tom de voz na norma culta? Normalmente é mais impessoal, é mais objetivo, é mais distante, ou seja, vai evitar, por exemplo, apelido carinhoso, vai evitar ali uma gíria muito específica, né? Aí entra a impessoalidade. Então, pode acontecer de ocorrer um Vossa Senhoria, prezado, né? Prezado é muito linguagem de e-mail, né? Segue anexo aí, prezado, segue anexo tal coisa. Isso é um resquício da linguagem formal. E onde que a gente tem, né, que utilizar essa linguagem formal? Dentro de documentos oficiais, discursos acadêmicos, entrevistas de emprego, como o Dani falou. Então, assim, a norma culta, a gente tem que saber onde utilizar. Não é uma questão de, eu acho bonito falar assim. Pode ser bonito, mas também a gente também tem que adequar a nossa fala ao nosso público, né? Não faz muito sentido a gente falar de maneira toda rebuscada com a pessoa que tem proximidade com a gente, que pode ser que não entenda. Então, assim, é a questão de adequar. É igual a roupa, né? A roupa, por exemplo. A gente não vai comprar um casamento, uma pessoa não vai se casar, digamos assim, de chinelo, de bermuda e pronto, né? Pelo menos é o que se espera. Então, a mesma coisa é o idioma, tá? Ele vai se adequar ao ambiente e ao público. Então, aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Dessa forma,
cumpre nos informar, vimos por meio desta, conforme supracitado, ademais, tudo isso é resquício da norma culta, certo? Aí já temos o registro informal, né, que é o oposto. Então, quais são as características? A proximidade, né, ou seja, ele é usado com pessoas com quem temos intimidade, amigos, família, entre outros. O vocabulário é por meio de uso comum de gírias, expressões idiomáticas e palavras que são da moda, né? A sintaxe, ou seja, a organização de uma frase. Ela é mais flexível, ela tem contrações. Então, por exemplo, a gente fala tá, né, tá tudo bem, que na realidade no registro formal seria está tudo bem. O pra também, que não existe, o pra, né? Existe o para, mas a gente normalizou. E frases mais curtas, tudo isso faz parte da nossa sintaxe do registro informal. E onde que a gente pode utilizar esse registro informal? Nas conversas do dia a dia, nas mídias sociais, por exemplo, WhatsApp, Instagram. Acontece muito que eu percebo as pessoas quando vão conversar comigo, que eu, Maria, não tem pra quê, eu fico até me sentindo mal. Tem gente que vai falar comigo, aí eu percebo que a pessoa tem todo um trabalho, porque eu sou professora de português, de ajeitar a frase, de deixar formal, de deixar, analisar se a vírgula tá bem bonitinho. Não tem porquê, não tem pra quê. Eu não vou ficar corrigindo ninguém. É feio, é antiético fazer um negócio desse, é desnecessário. Até porque, justamente por eu ser professora de português, eu sei que existe a adequação linguística. Então, eu sei que no WhatsApp, no Instagram, não tem pra que eu estar falando toda, entendeu? Assim, toda formal. Então, aqui tá tranquilo a informalidade. Pois é, Rose, tem muito. Eu percebo, assim, a gente que é de português, sempre acontece isso. O pessoal tem um receio, aí o pessoal manda logo um áudio. Ah, Paula, ou professora, eu vou mandar um áudio porque eu tô com medo de escrever e eu escrever errado. Não faça isso não, escreva, não tem problema não. Eu não me importo com isso não. E o problema estaria em mim se eu me importasse com um negócio desse, né? Não faz o menor sentido. Eu acharia até estranho a pessoa escrever totalmente formal, como prezada Paula, prezada professora, isso no WhatsApp. Céu. Será que eu fiz alguma coisa? Né? Não tem pra quê, certo? Então, assim, é saber adequar, tá? E, por exemplo, né, a gente usa muito o aí tipo, aí, eu uso muito aí, né, como se fosse a gente chama isso de muleta na língua, que é para preencher esses vazios da comunicação. Quando a gente está conversando, a gente sente uma agonia de deixar um vazio, né? A gente faz aí, aí eu peguei e disse, tá, mas eu peguei exatamente o quê? Né? Eu fico pensando nesse peguei. Não, menina, aí ela pegou e disse, tá, mas ela pegou o quê exatamente? Né? Esse pegou, ele meio que não tem um sentido ali, né? Quando a gente vai pensar, ele tá ali servindo só de muleta, né? Ou seja, apoio na comunicação. Tô ligado, o agente vai é mais porque, por exemplo, né, na norma culta seria nós vamos. E aí a gente fala muito o agente vai. Ó. Acabei de falar o agente, né? Daí ele falou, deu ruim, tá osso, pra dizer que tá difícil. Então, assim, esse daí também é muito é uma grande muleta na comunicação, que a gente fica tipo, daí, ou tipo, que eu acabei de falar, né? E assim vai, certo? Ou seja, a nossa comunicação é flexível. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu tô dando aula, eu posso transitar tanto dentro de uma linguagem mais formal quanto do informal. Por quê? No caso de uma aula, né, eu entendo que é uma comunicação ali de via de mão dupla, que eu conheço o meu público, vocês estão abertos para conversar comigo, então não necessariamente eu preciso ser extremamente formal, mas também eu não preciso ser extremamente informal. Então, não vou tratar vocês de maneira extremamente informal, mas também eu não vou jogar um monte de formalidade, né? Porque numa aula
a comunicação flui. E aí vai surgir um tipo, aí, tá ligado, e tá tudo bem, não tem problema não. O importante é que a comunicação seja efetiva, que o outro entenda o que a gente está falando. Isso é o mais importante do que o que foi realmente escrito, certo? E aí aqui, por exemplo, né, o formal versus o informal, um resuminho aqui prático, né? Característica do registro formal. O vocabulário é preciso, é técnico, é erudito. Já no informal, é uma linguagem mais do cotidiano, de gírias e expressões. No registro formal, os pronomes mais utilizados é o senhor, a senhora, vossa excelência. No informal, você, a gente, tu. Enquanto que a sintaxe ela é mais complexa, né, em relação ao registro formal, ela tem uma ordem canônica. O que seria essa ordem canônica? É quando ela quer seguir a risca ali, por exemplo, grandes autores, né, da literatura, enfim. Boa noite, Nadiele, seja bem-vinda, meu bem. Enquanto que, por exemplo, no registro informal, a gente já tem ali um registro mais simples, com contrações como tá e pra, como eu mencionei. Um exemplo prático aqui, né, do formal. Do formal temos solicito vossa atenção, enquanto que no informal, preste atenção aqui, né? No exemplo 2, o evento foi deveras interessante. Parece aqueles livros, né, do século XVIII, sei lá, de Machado de Assis. E já no informal, o rolê foi muito da hora. Então a gente vê essas mudanças, né, da língua. E eu acho muito interessante o quanto a língua ela é versátil ao ambiente, ao público, o quanto ela é dinâmica. E que não existe erro, realmente é questão de você adaptar. Aí, por exemplo, olha como pode ocorrer na prática uma questão de concurso, banca ápice, em relação a isso, né? A transformação. No registro informal. E aí, chefe, seguinte, eu vi seu e-mail, mas não vou conseguir entregar o bagulho hoje porque deu ruim no sistema. Amanhã eu te mando, beleza? Valeu. Já no registro formal, prezado coordenador, acuso o recebimento de seu e-mail. No entanto, não será possível entregar o relatório na data estipulada, pois enfrentamos um problema técnico no sistema. A entrega será realizada impreterivelmente amanhã. Atenciosamente, fulano de tal, né? Então, aqui, ó, a gente vê claramente, né, o registro, o objetivo é o mesmo. Tá vendo? O objetivo de comunicar que não tem como entregar aquele trabalho porque deu um problema no sistema, foi a mesma coisa, só que a maneira de preparar a escrita, o idioma, foi completamente diferente. E aí, assim pode ocorrer, né, como eu mencionei para vocês, nas questões. Isso é bem a cara tanto da ápice quanto também da CPCOM. Isso que me lembrou muito a CPCOM também. O perfil da CPCOM é bem assim, de pegar frases e pedir para você marcar a alternativa que traz o mesmo objetivo, né, a mesma finalidade comunicativa, mas escrito, por exemplo, por meio de um registro formal ou informal, ou por meio de um registro regional, e assim vai, certo? Eu gosto muito desse conteúdo, acho legal, acho interessante. Eu gosto de ver a língua sob essa perspectiva mais social, que eu acho que é mais justa, né? Deixa eu ver aqui se tem mais coisa referente a esse assunto. Tá, aí aqui, por exemplo, né? O contexto que vai mandar em tudo, tá, gente? É o contexto, como a gente estava conversando aqui. Então, por exemplo, né, os fatores da situação sociocomunicativa. A gente tem que estar sempre se perguntando, no momento em que a gente for se comunicar, não só de uma maneira, por exemplo, de uma fala, assim, uma fala no dia a dia, né, uma fala oral, mas também na escrita, principalmente na escrita. Você tem que pensar, quem que fala, ou seja, qual é o meu papel social aqui? Quem eu sou nessa situação? Eu sou uma mãe, eu sou uma amiga, eu sou uma professora, sou uma coordenadora, sou uma diretora. Quem eu sou neste contexto? Para quem eu estou falando?
Qual é o meu grau de intimidade com esse público, né? A gente é completamente distante, a gente tem é muito íntimo, ou nós temos um pouco ali de contato que permite ali uma oscilação de comunicação, como que é, né? Como para quem que eu estou falando? Onde? Onde que está ocorrendo isso aqui? O ambiente ele é sério ou ele é relaxado? Ele permite que eu dê ali uns deslizes? Como é? Qual é o objetivo dessa minha comunicação? É informar? Eu estou informando alguma coisa? É persuadir? Ou seja, eu estou tentando convencer alguém? É entreter? Ou seja, eu estou tentando fazer com que a pessoa se mantenha ocupada, ache engraçado, enfim. Ou, né, também, aliás, qual é o canal que eu estou produzindo isso aqui? É uma fala? Porque eu sei que se é uma fala, pode ocorrer de vez em quando, sem querer, ou conscientemente ou inconscientemente, eu soltar ali questões da própria comunicação, como eu disse, um aí, ou tipo, é, se é um e-mail, né? Ou seja, estou produzindo um e-mail para quem? Quem é esse e-mail? Eu tenho uma intimidade ali com aquela pessoa? Eu não tenho? Como é? Sobre o que a gente está falando? É um texto de lei? Ou seja, exige ali, por exemplo, é uma peça, né, que os advogados chamam de peça, quando eles vão relatar uma situação, o que é exatamente, certo? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de escrever, de falar e de responder uma questão, principalmente, certo? São esses fatores que vão determinar o nível da nossa linguagem. E exatamente o que é a adequação linguística? Ela é a habilidade de selecionar e utilizar o registro de linguagem apropriado para cada situação de comunicação, garantindo a eficácia da mensagem e a aceitação social. Isso aqui é muito importante. Eficácia da mensagem e aceitação social. Por quê? De nada adianta eu falar de uma maneira se essa maneira que eu optei não gerou a eficácia da mensagem. Ou seja, se o meu interlocutor ficou com dúvida, se o meu interlocutor ficou perdido ali com a maneira que eu falei. E também a aceitação social, por quê? Porque eu também tenho que entender se com quem eu falo permite aquela liberdade ou não, né? Então, assim, é muito sobre a eficácia comunicativa. Saber se eu passei ou se você passou a mensagem correta de acordo com as escolhas que você fez. Então, por exemplo, ó, vamos analisar aqui. Na situação 1, usar gírias. E aí, mano, beleza? Em uma entrevista de emprego é inadequado, né? Imagina a gente chegar para um recrutador, digamos assim, né? Alguém que vai nos entrevistar e dizer, e aí, pô, beleza? Tudo bom? Como é que tá aí o dia? Nesse sentido, né? Outro também aqui, ó. Escrever um e-mail para um juiz como se fosse um amigo. Fala, doutor. Beleza? E aí, como é que tá as coisas? Faz sentido, né? Aqui também, ó, usar a norma culta para numa conversa com amigos de bar, né? Digamos que a gente tá ali num bar, num momento descontraído, cada um depois de um dia cansativo. Aí chega uma pessoa e diz assim: caros colegas, fruamos deste ágape. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Primeira coisa que a gente vai pensar é se a pessoa tá bêbada ou aconteceu alguma coisa, né? A gente vai logo ridicularizar a situação, né? Então, assim, a gente vê na prática que é muito sobre adequado e inadequado. Não é porque tá errado. A pessoa não escreveu errado aqui, ela não usou a língua de maneira errada, ela usou de maneira inadequada, fora do contexto adequado, certo? E aí, quem é o falante competente? Deixa eu voltar aqui. Quero perguntar a vocês. Para vocês, o que é um falante? Quando eu pergunto assim, né? Falante competente. O que é uma pessoa falante competente? Do ponto de vista de vocês.
E aí? Deixa eu ver. Ligiane, Fabi. Sim, Dani? Eu acho que é aquela pessoa que consegue se comunicar em diferentes situações, né? De acordo com cada uma situação. Exato. A gente chama de falante competente exatamente isso. Ou também pessoa letrada, né? Pessoa letrada não é necessariamente a pessoa que tem um diploma em letras, tá? É uma pessoa que ela tem habilidade comunicativa para se adaptar ao contexto que ela está inserida, certo? E aí, como o Dani mencionou, o falante competente, né, é aquele que sabe dançar conforme a música, como diz aqui. Então, o falante competente não é quem sabe mais gramática ou quem só usa gíria. A gente tende, inclusive eu escuto muito, gente, não façam isso com vocês, inclusive. Muita gente falando assim, eu não sei nem falar português, eu escuto isso sempre. Eu falo, português você sabe, a gente tá aqui falando em português, eu tô te entendendo, você tá me entendendo, você sabe falar português, né? Então, assim, isso, Rose. É uma pessoa que se comunica bem diante de qualquer situação, ocasião, porque ela adapta, né? Nunca façam isso com vocês de dizer que vocês não sabem nem português. Não. A gente sabe português, inclusive a gente sabe tão bem a ponto de justamente muitas vezes usar gírias ou frases, né, assim, frases mais coloquiais, justamente porque a gente é competente no nosso idioma. Então, justamente por isso a gente fala de maneira mais informal, porque temos essa competência, né? Então, o falante competente é quem sabe dançar conforme a música. Ele não tem a obrigação de saber as regras da gramática. Não é esse o falante competente, é aquele que se adapta ao contexto. É o falante que domina diferentes registros, formal e informal, e sabe quando, onde e com quem usar cada um deles para se comunicar de forma eficaz. Então, sim, todo mundo aqui, todo brasileiro, sabe falar português. Não importa quem, desde que ele sendo falante, ele se comunicando, não importa como ele se comunique, né? Ou seja, se ele utiliza mais o formal ou o informal. Mas se ele se faz entender, ele fala português, certo? E aí, por exemplo, vamos ver aqui umas dúvidas ou discussão, né? É, seria interessante vocês depois fazerem uma atividade prática entre vocês mesmos, por exemplo, você consigo mesmo. Pensar em um bilhete informal, que você, como foi esse caso aqui do cara que escreveu o e-mail, né, para o coordenador dele de maneira completamente informal. Então, transformar um bilhete informal em um e-mail formal. Seria interessante vocês treinarem isso também para ver como aconteceria essa adequação linguística, tá certo? É bem interessante fazer isso. Mas até então, tá tudo bem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Ou a gente pode partir para questões? Dê um joinha caso esteja tudo bem, tá certo, gente? Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Acho que tá tudo bem. É um assunto tranquilo, do meu ponto de vista é muito bom, mas que a gente não pode deixar passar batido, só porque ele é bom, tá? Não pode, porque nessas a gente esquece. Não é o objetivo, tá? Então, eu trouxe aqui algumas questões para a gente responder, e aí vamos lá. As questões a seguir abordam os conceitos de variação linguística, registro formal e informal e a adequação sociocomunicativa, baseada no conteúdo apresentado nos slides. Escolha a alternativa correta, né, para cada enunciado. Então, vamos ver aqui. De acordo com o princípio da sociolinguística, a abordagem mais correta para avaliar a linguagem é, letra A, classificar a linguagem entre certa, entre aspas, certa, gramatical e errada, coloquial. Letra B, priorizar sempre o uso da norma culta em detrimento de qualquer outra variedade. Letra C,
avaliar a linguagem pela sua adequação ou inadequação ao contexto de uso. Ou letra D, considerar apenas a variação regional como fator relevante na comunicação eficaz. E aí? Dani disse que letra C, mas alguém concorda? Cadê o resto do pessoal, hein? Participando, vocês têm que responder questões também, viu, gente? Lembra que é muito importante. Isso. Avaliar, né, no caso, nessa perspectiva aí da adequação linguística, avaliar a linguagem pela sua adequação e inadequação ao contexto de uso, ou seja, não existe certo e errado. A língua, no contexto da variação linguística, é definida como um sistema de regras, a norma, e simultaneamente como a prática social. A prática social, ela refere-se exclusivamente ao estudo das regras gramaticais e sintáticas, B, a maneira como os falantes utilizam a língua para interagir e negociar significados, C, ao padrão fixo e imutável determinado pelas academias de letras, ou D, aos sotaques e às diferenças fonéticas entre as regiões. O que é a prática social? E aí, gente, o que é que vocês diriam? Será? O Dani disse que acha que D. Será, gente? Ó, deixa eu voltar ao enunciado. A língua, no contexto da variação linguística, é definida como um sistema de regras, né, que é a norma. Ou seja, a gente usa a norma para poder se comunicar. E, simultaneamente, como uma prática social. A prática social, ela se refere ao quê? Vocês acham que D mesmo? Ó, quando a gente fala de D, ele está especificando aqui, né, no caso, aos sotaques e as diferenças fonéticas entre as regiões. Na letra D, ele está só especificando a diferença regional, né, ou seja, a variação de cunho regional. Olha aqui, é uma pegadinha, tá? Aqui ele só está falando sobre a variação regional. Porém, a prática social, né, que é a língua em uso, é a maneira como os falantes utilizam a língua para interagir e negociar significados. O que é que seria negociar significados? É basicamente no dia a dia, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, numa conversa, sem querer, a gente pode falar de uma maneira que o outro não compreenda, ou que não faz muito sentido, ou que a pessoa ali não tem muita noção do que está sendo dito. Então, por isso que é negociar significados. Porque não significa que por eu estar falando aqui, que vocês vão estar entendendo perfeitamente tudo que eu digo, sabe? Então, entra aí a negociação linguística. Então, por exemplo, eu posso falar uma coisa aqui para vocês, aí vocês falam, aí eu falo assim, vocês entenderam? Aí vocês falam, professora, eu entendi mais ou menos. Vocês estão vendo aí que tem que ter uma negociação linguística? Eu vou reformular minha fala, a maneira que eu estou expressando o conteúdo, por exemplo, para que haja uma adequação linguística, para que vocês me entendam, já que o objetivo de toda comunicação é ser compreensível ao outro, né? Qualquer coisa, desde um bom dia, que a gente fala para alguém, o objetivo é que o outro entenda que eu estou falando bom dia, certo? Então, quando fala, se refere especificamente da prática social, né, a prática social em si, é a maneira como a gente utiliza a língua para interagir e negociar esses significados. Então, o tempo todo que eu estou falando, que vocês estão falando no dia de vocês, hora ou outra vocês vão negociar esses significados para que fique ainda mais claro para o nosso ouvinte, certo? Então, não esqueçam.
A prática social é a maneira que a gente utiliza a língua para interagir, certo? Já os sotaques e as diferenças fonéticas entre as regiões é especificamente um tipo de variação. Então, digamos que a prática social é o todo, né, referente à adequação linguística, enquanto que a variação regional é um tipo de variação, certo? Aí vamos seguir aqui. Qual tipo de variação linguística está diretamente relacionada à escolha entre os registros formal e informal, dependendo da situação de comunicação? Então, no caso, aqui ela está perguntando qual que é, especificamente, né, no caso, a formal e informal. É uma variação regional, a gente pode chamar de atópica também, tá? É uma variação diacrônica, ou seja, histórica, que são aquelas variações em que uma palavra mudou, né, ela foi avançando e mudando com o decorrer do ano, né, das épocas, da história em si, como voz me ser, né, que chegou a se tornar você. A variação social ou é a variação estilística? Isso, letra D. Variação estilística, certo? No que diz respeito ao formal e informal, certo? Deixa eu ver aqui. O registro formal ou norma culta é caracterizado principalmente por, letra A, adoção de um vocabulário restrito e uso intensivo de gírias, sintaxe flexível e tolerância a desvios da gramática normativa. C, rigoroso seguimento das regras gramaticais e vocabulário preciso. Ou D, ênfase na proximidade e intimidade entre os interlocutores. Uhum, exatamente. Então, quando a gente fala da norma culta, né, é seguir aquele rigor científico, digamos assim, nas regras gramaticais e um vocabulário mais preciso. Como teve agora há pouco, né, o Enem. O Enem, não sei se vocês chegaram a fazer, mas na redação, uma das competências, inclusive a primeira competência de correção da redação do Enem, é justamente a norma culta. E à medida que a pessoa vai cometendo deslizes na norma culta, vai perdendo pontos. Questão 5. Em qual das seguintes situações o uso do registro formal é considerado mais adequado? Letra A, uma conversa em grupo de WhatsApp sobre planos de fim de semana. Letra B, a redação de um documento oficial ou um parecer jurídico. Letra C, um bilhete deixado na geladeira para um familiar. Ou letra D, uma conversa descontraída com amigos em um bar. Isso, letra B. Muito bem. Ou seja, a redação de um documento oficial, né, ou um parecer jurídico. A gente tem que escrever utilizando as regras da norma padrão. Então é isso. Inclusive, é esse ponto que deve ser levado nas escolas quando se diz respeito ao ensino de língua portuguesa, né? Que, por exemplo, tem muito aluno na ingenuidade que fala assim: ah, mas para que eu tenho que aprender português se eu já falo português, então? São para essas situações, é para a gente saber que a língua é um sistema vivo e justamente por isso a gente precisa sair da escola com as mínimas competências para poder se adequar à sociedade. Seja para poder redigir uma mensagem de WhatsApp, seja para poder saber redigir um documento oficial. Né? Então a gente não estuda português à toa, não é, eu sei português, eu sou falante de português. Isso sim é, mas você tem as habilidades comunicativas e de escrita para estar vivendo na sua cidadania, quando você se tornar uma pessoa adulta, você tem isso, né? Você carrega isso com você, você vem preparado assim na escola, porque quando você se tornar uma pessoa adulta, a vida vai querer cobrar isso de você, né? Querendo ou não. E também porque é bom você saber simplesmente, não necessariamente porque a vida vai cobrar, mas é bom ser uma pessoa que sabe, né? É uma questão até de autoestima.
Aí aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma expressão típica e adequada ao registro formal. Letra A. Tô ligado no que rolou. B. A gente vai se falando, viu? C. Vimos por meio desta solicitar. Letra D. Qual é a boa para hoje? Isso. Aqui, então. O uso de pronomes de tratamento como Vossa Excelência, prezado e o tom impessoal são marcas distintivas de qual registro? Isso aqui é bem tranquilo. Regional, informal, social ou formal? Formal. Inclusive, cuidado, gente, vocês não confundirem o registro regional com o informal, tá? Claro, normalmente o regional vai ter ali seus traços de informalidade, obviamente, por causa das gírias, mas quando se trata de regional, é muito mais a ver com regionalismos, com palavras e frases típicas de um determinado lugar, tá? Enquanto que a informalidade ela vai mais além disso. É realmente a questão de você falar de maneira mais informal, independentemente da região que você estiver. Então, aqui, ó, o registro informal ou coloquial, né, também pode ser chamado assim, é marcado por estruturas sintáticas complexas e vocabulário erudito. B. Uso de gírias e expressões idiomáticas e sintaxe mais flexível. C. Evitar contrações e priorizar a ordem canônica das frases. Ou D. Ser o único registro aceitável no ambiente acadêmico. Isso, letra B. Ou seja, na informalidade, desculpa, na informalidade é mais flexível, né? A gente pode usar gírias e expressões idiomáticas e uma sintaxe mais flexível, mais aberta, mais fluida, sem pisar em ovos, né? Digamos assim. No registro informal, a contração de palavras é comum. Qual das opções abaixo é um exemplo típico de contração informal? Dessa forma, cumpre-nos pra ou ademais. Isso aqui está bem claro, né? Letra C, pra. Não tem nem para onde correr. Tipo de questão que a pessoa responde para não zerar. Onde o registro informal é usualmente e adequadamente empregado. Entrevistas de emprego, reuniões corporativas, comunicação íntima, conversas diárias e mídias sociais, elaboração de relatórios técnicos e dissertações, ou discursos políticos e cerimônias solenes. Isso, letra B. Comunicação íntima, conversas diárias e mídias sociais. A frase o rolê foi muito da hora é um exemplo de linguagem informal. Sua transformação para o registro formal mais adequado seria: o rolê foi deveras da hora, o evento foi deveras interessante, o rolê tava osso ou deu ruim no evento. Acho engraçado essas mudanças. O evento foi deveras interessante, né? E o interessante desse tipo de questão é que ela quer que você entenda dos dois tipos. Que você saiba o que é um rolê, mas que você saiba o que também é um evento e o que é deveras. A banca ela vai exigir esse conhecimento duplo seu, né? Analisando a transformação do registro informal em não vou conseguir para o formal não será possível, nota-se a substituição de um verbo no presente do indicativo por um no pretérito perfeito. Letra B, uma locução verbal coloquial por uma expressão de maior formalidade e distanciamento. Letra C, um pronome pessoal por um pronome de tratamento. Ou D, uma gíria por um termo técnico. E aí?
Essa, tá, entendi. Pensei que vocês tinham respondido a outra. Delane disse que letra B, mais alguém? Marcos e Dani, essa letra B foi referente a essa questão ou a anterior? Foi referente à anterior. Nessa eu estou em dúvida. Tá. Vejam com calma. E aí, gente? Além de Delane, mais alguém concorda que é a letra B ou não? Ó, realmente, gente, vai ser a letra B, porque vejam só. Houve uma substituição de uma locução verbal coloquial por uma expressão de maior formalidade de distanciamento. O que é uma locução verbal? É quando tem dois verbos juntos. Então, aqui, ó, não vou conseguir, né? Vou e conseguir são dois verbos, que quando juntos a gente chama de locução verbal, certo? Por uma expressão de maior formalidade de distanciamento. Então, em vez de eu falar não vou conseguir, né, num ambiente informal, eu falo não será possível, certo? Esse outro aqui, esses outros aqui foi nada a ver, né? Por exemplo, letra A, um verbo no presente do indicativo por um no pretérito perfeito. Não será possível, não é nem pretérito, ó. Não ser, é o futuro. Será. Então aqui já dá para descartar, certo? Um pronome pessoal por um pronome de tratamento. Não, nem pronome pessoal por um pronome de tratamento não tem aqui. Ou seja, não tem Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não tem nada disso. E não foi uma gíria por um termo técnico, né? Porque não vou conseguir, não chega a ser uma gíria. É só um pouco menos formal, certo? Mas é isso, gente. Hoje a gente conclui a aula de hoje, no caso, e a gente se encontra novamente sexta-feira, onde a gente vai terminar essas questões e vamos ver outras. E no sábado a gente tem um aulão super especial que eu vou contar com a presença de vocês às 1h30 da tarde, certo? Para a gente revisar os tópicos mais importantes de português, tá bom? Para esse concurso, no caso. É isso, gente. Muito obrigada. Uma excelente noite para vocês e até sexta-feira. Beijo.